Você já se sentiu preso em uma rotina sem fim, onde parece que você está sempre correndo, mas nunca chega a lugar algum? A corrida dos ratos é um ciclo constante de trabalho e busca por mais dinheiro e status, sem encontrar verdadeira satisfação. Esse ciclo pode ser cansativo e frustrante, deixando você exausto e sem propósito. Mas e se existisse uma maneira de escapar desse ciclo e viver com mais tranquilidade e sentido? A filosofia estoica oferece um caminho para isso. Ela ensina como enfrentar desafios com calma, como desapegar do que não é essencial e como focar no que realmente importa. Neste vídeo, vamos explorar métodos baseados na filosofia estoica que podem ajudar você a sair da corrida dos ratos e encontrar uma vida mais gratificante. Vamos ver como lidar com adversidades, encontrar paz interior e viver de maneira mais simples e significativa. Prepare-se para descobrir soluções práticas e poderosas para transformar sua vida e encontrar a verdadeira satisfação. É hora de parar de correr sem rumo e começar a viver com propósito. 1. Compreender o sistema. Imagine que você é uma marionete, e cada fio que te controla é puxado por algo diferente em sua vida. Esses fios representam as coisas que você quer ou que você teme. Quando você ganha algo que deseja, você se sente feliz, como se alguém tivesse puxado um fio que faz você sorrir. Mas quando algo que você quer é tirado de você, ou você enfrenta algo que teme, esses fios fazem você se sentir triste ou ansioso. O sistema de que estamos falando aqui é exatamente isso. É um conjunto de fios invisíveis que controlam como nos sentimos e agimos. Não estamos falando de um sistema político, cultural ou religioso específico, mas de algo muito mais profundo. É como um jogo que todos jogamos sem perceber, onde nossa felicidade depende do que conseguimos do mundo ao nosso redor, e nossa tristeza aparece quando perdemos algo ou somos rejeitados. Pense em um cachorro que segue uma cenoura pendurada na frente dele, sem nunca conseguir pegá-la. Muitas vezes, somos como esse cachorro, seguindo as promessas de felicidade feitas por empresas, partidos políticos e até cultos. Eles nos mostram coisas que desejamos, e seguimos essas promessas, acreditando que isso nos trará felicidade. Mas isso só nos mantém presos, sempre buscando algo que parece sempre fora de alcance. Agora, imagine que você decide parar de seguir essa cenoura. Você se recusa a ser controlado por esses fios invisíveis. A filosofia do estoicismo, uma antiga forma de pensar, ensina exatamente isso: como ser livre dessas influências externas. Não significa destruir o mundo ao seu redor ou tentar mudar coisas que estão fora do seu controle, como o sol, a chuva ou o vento. Esses elementos da natureza são inevitáveis e afetam todos nós, mas não são o problema. O problema é como reagimos a eles. Por exemplo, se um agricultor enfrenta uma seca, ele não pode controlar a falta de chuva, mas ele pode controlar como reage a isso, talvez se preparando melhor para essas situações ou aceitando que nem sempre terá uma colheita perfeita. O mesmo vale para nossas vidas. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar como reagimos a isso. Um filósofo estoico chamado Epicteto disse: os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam sobre as coisas. Isso significa que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim a maneira como os percebemos. Se enxergarmos a morte, por exemplo, não como algo terrível, mas como uma parte natural da vida, não teremos tanto medo dela. Quando enfrentamos dificuldades ou tristezas, devemos lembrar que a culpa não é do mundo externo, mas de como reagimos a ele. A ideia é parar de alimentar esse sistema com nossas emoções e reações descontroladas. Quanto mais aceitarmos que algumas coisas estão fora do nosso controle e focarmos em controlar nossa resposta a elas, menos seremos afetados por altos e baixos aleatórios. Em resumo, o primeiro passo para escapar desse sistema é entender como ele funciona. É perceber que somos influenciados por desejos e medos que podem ser manipulados por outras pessoas ou situações. Mas, ao tomar consciência disso e escolher nossas reações de maneira consciente, podemos começar a viver de forma mais tranquila e livre. 2. Manter a alegria independentemente das circunstâncias. Vamos imaginar que a vida é como um grande jogo de tabuleiro. Neste jogo, às vezes você avança várias casas, mas às vezes você volta para trás. Imagine que cada vez que você avança, você sente uma explosão de felicidade. Mas quando você volta, você sente uma tristeza profunda. Isso acontece porque estamos sempre esperando que as coisas boas aconteçam e temendo que as coisas ruins aconteçam. Pense em quantas vezes você ficou esperando algo bom acontecer, como uma promoção no trabalho ou umas férias incríveis, e se sentiu decepcionado quando isso não aconteceu. Ou quantas vezes você chorou porque algo não saiu como planejou. Somos como jogadores que querem sempre ganhar, mas se esquecem que perder faz parte do jogo.
A nossa resistência ao que é incerto e ao que pode dar errado criou uma indústria inteira de promessas de segurança. Empresas nos vendem seguros, garantias e promessas de proteção contra adversidades. Nós gastamos muito tempo, dinheiro e energia tentando nos proteger contra o que não podemos controlar. Mas, apesar de todos os nossos esforços, o destino sempre tem a última palavra. A verdadeira liberdade e alegria vem de aceitar o que quer que aconteça. Imagine que você está em um barco à deriva em um rio. Você pode tentar remar contra a corrente e se esgotar no processo, ou pode escolher navegar com a correnteza, aceitando os altos e baixos. Ao fazer isso, você está menos propenso a ser enganado por aqueles que tentam explorar seus medos e preocupações. E, quando a adversidade chega, você estará mais preparado para lidar com ela de maneira calma e resiliente. O filósofo estoico Sêneca disse: "Por que então deveríamos nos irritar? Por que deveríamos lamentar? Estamos preparados para o nosso destino. Deixe a natureza lidar com seus próprios corpos. Vamos ser alegres, aconteça o que acontecer, e refletir corajosamente que não é nada de nosso que perece." Sêneca nos lembra que, independentemente do que aconteça, devemos manter uma atitude de alegria e aceitação. Afinal, muitas das coisas que tememos perder não são realmente nossas. Se olharmos para a vida com essa perspectiva, seremos menos afetados por perdas e mais capazes de encontrar alegria em qualquer circunstância. Imagine um dia chuvoso. Você pode escolher ficar irritado porque planejava um piquenique, ou pode escolher aproveitar a chuva, talvez lendo um bom livro em casa. A chave está em como você escolhe reagir às situações, não nas situações em si. Manter a alegria, independentemente das circunstâncias, não significa que você nunca ficará triste ou desapontado. Significa que você reconhece essas emoções, mas não deixa que elas dominem sua vida. Você aceita que a vida tem altos e baixos e escolhe encontrar paz e alegria em meio a tudo isso. Ao aceitar o que a vida nos traz, evitamos pagar um preço alto tentando resistir ao inevitável. Isso nos protege de sermos explorados por promessas de segurança e nos permite viver com menos perturbações quando enfrentamos adversidades. Com essa mentalidade, podemos viver de forma mais livre, menos controlados pelas circunstâncias externas e mais focados em nossa paz interior. 3. Diminuir a preocupação com a reputação. Vamos pensar na vida como um palco. Quando você está em cena, cada movimento e palavra sua são observados e julgados pela plateia. Existe uma pressão constante para agradar todos e fazer tudo perfeitamente para ganhar aplausos. Agora, se todas essas pessoas saíssem e você ficasse sozinho no palco, como se sentiria? Provavelmente, aliviado e livre. É essa sensação que buscamos ao diminuir a preocupação com a reputação. A reputação é como um balão bonito e chamativo, mas muito frágil. Gastamos tanto tempo tentando encher esse balão e cuidando para que ele não estoure que, muitas vezes, esquecemos de viver de verdade. Para os estoicos, a reputação é um indiferente preferido, algo que pode ser agradável de ter, mas que não é essencial para a felicidade. Além disso, está fora do nosso controle. Considere uma pessoa que passa a vida inteira construindo uma boa reputação, sempre sendo gentil, trabalhando duro e fazendo tudo certo. Um dia, por um pequeno deslize, tudo se desfaz. As pessoas começam a falar mal dela, e sua reputação é destruída. Em contrapartida, há pessoas que nunca se preocuparam com a imagem, que viveram de maneira desleixada e até imoral. Um dia, por acaso, fazem algo de bom e, de repente, todos começam a elogiá-las. Esses exemplos mostram que a reputação é volátil como o vento. Às vezes, você pode fazer tudo certo e ainda assim acabar mal visto. Outras vezes, pode nem se esforçar e acabar sendo admirado. Por isso, dar tanta importância à opinião dos outros é inútil. Quanto mais valorizamos nossa reputação, mais nos tornamos dependentes do que os outros pensam. Isso nos torna vulneráveis à manipulação e exploração. Considere um jogo onde é necessário atravessar um campo cheio de armadilhas. Preocupar-se demais com a opinião alheia pode torná-lo hesitante, com medo de dar um passo errado. Mas, ao deixar de se preocupar tanto, você pode atravessar o campo com mais confiança e liberdade, mesmo que às vezes encontre obstáculos. O filósofo estoico Epicteto argumentava que o desejo por uma boa reputação não deve interferir no bem-estar mental. Se necessário, devemos estar dispostos a aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo, se isso nos permitir alcançar tranquilidade e liberdade. Esses estados são controlados por nós e, portanto, independem das opiniões e julgamentos dos outros. Pense em um pássaro preso em uma gaiola dourada. A gaiola é bonita e brilhante, mas ainda é uma prisão. O pássaro pode se sentir especial por estar em uma gaiola tão bonita, mas no fundo, ele está preso.
Agora, se o pássaro decidir voar para longe, deixando a gaiola para trás, ele estará livre, sem se importar com a aparência da gaiola ou com o que os outros pássaros pensam. Ao diminuir nossa preocupação com a reputação, abrimos mão dessa gaiola. Podemos nos concentrar em viver de acordo com nossos próprios princípios e valores, em vez de nos preocuparmos com a opinião dos outros. Isso nos dá uma sensação de liberdade e paz interior que nenhuma quantidade de aprovação externa pode proporcionar. 4. Desenvolver a habilidade de resistência. Vamos falar sobre algo que ninguém gosta muito: enfrentar situações difíceis. Pense em uma época em que você passou por um momento bem complicado. Talvez tenha sido um problema no trabalho, uma briga com um amigo ou até mesmo uma doença. A reação natural de muitos é querer fugir dessas situações, buscar uma saída rápida, ou até mesmo reclamar e se sentir mal por estar passando por isso. Mas e se, ao invés de fugir, aprendêssemos a encarar esses momentos de frente? A habilidade de resistência é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Às vezes, nos encontramos em situações das quais não podemos escapar imediatamente. Nessas horas, ao invés de lamentar e reclamar, precisamos encontrar força para suportar. É como um marinheiro em uma tempestade. Ele não pode parar a tempestade, mas pode ajustar as velas e continuar navegando, mantendo controle sobre o que pode controlar. Muitas vezes, desistimos do que é importante para nós ou comprometemos nossos valores simplesmente porque queremos evitar a dor. A dor tem um poder enorme sobre nós, fazendo com que pessoas boas façam coisas que normalmente não fariam, só para evitar o sofrimento. Mas fugir da dor pode nos levar direto para a armadilha daqueles que querem nos controlar. Imagine um herói de histórias antigas, enfrentando desafios e provações. Esses heróis não se tornam grandes por evitarem dificuldades, mas sim por enfrentarem-nas e superarem-nas. Marcus Aurelius, um famoso imperador romano e filósofo estoico, dizia que tudo o que acontece pode ser suportado. Se é algo que pode ser suportado, então suportemos. Se é algo insuportável, então a nossa destruição será o fim do sofrimento. Em outras palavras, podemos suportar qualquer coisa, desde que tenhamos a mentalidade certa. Vamos pensar em Sísifo, da mitologia grega. Ele foi condenado a empurrar uma rocha montanha acima, só para vê-la rolar de volta para baixo, repetidamente. Albert Camus, um filósofo moderno, sugere que Sísifo encontrou uma forma de lidar com seu destino ao aceitá-lo completamente, transformando seu castigo em algo que ele podia controlar. Quando desenvolvemos a habilidade de resistência, não estamos apenas sobrevivendo às tempestades da vida, mas aprendendo a crescer com elas. A resistência nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, temos a capacidade de encontrar força e continuar. Em vez de sermos vítimas das circunstâncias, nos tornamos mestres de nossa própria resiliência. Então, na próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se, reclamar não vai mudar nada. O que vai fazer a diferença é como você encara e lida com o desafio. Desenvolver a habilidade de resistência é um passo crucial para viver uma vida mais tranquila e libertadora, sem ser controlado pelo medo da dor. 5. Desapegar das pessoas. Vamos conversar sobre uma coisa que pode ser bem difícil de aceitar: o desapego. Todos nós temos pessoas importantes em nossas vidas, sejam familiares, amigos, parceiros amorosos ou colegas de trabalho. É natural querer manter essas pessoas perto e evitar qualquer tipo de separação. Mas o desapego, segundo a filosofia estoica, não significa deixar de amar ou valorizar essas pessoas. Significa, sim, amar de uma maneira mais saudável e menos dependente. Pense na história de Anakin Skywalker, de Star Wars. Ele amava tanto Padmé que o medo de perdê-la o levou a tomar decisões drásticas, acabando por ser manipulado e cair no lado sombrio. Se Anakin tivesse aprendido a amar de uma forma mais desapegada, talvez ele não tivesse sido tão vulnerável às manipulações. O desapego estoico nos ensina a ver as pessoas que amamos como mortais, como todos nós. Epicuro dizia para lembrarmos que tudo o que amamos um dia pode se quebrar ou desaparecer. Isso não significa amar menos, mas sim amar com a consciência de que tudo é temporário. Se você ama uma xícara de cerâmica, por exemplo, lembre-se de que, no fundo, você ama todas as xícaras de cerâmica, não apenas aquela específica. Se ela quebrar, você ainda pode apreciar outras xícaras. Essa ideia pode parecer dura à primeira vista, mas é libertadora. Quando amamos alguém com desapego, evitamos o medo constante de perder essa pessoa. Em vez disso, podemos valorizar cada momento juntos, sabendo que a separação é uma parte natural da vida. Imagine um pai amoroso que, ao beijar seu filho de noite, se lembra de que seu filho é um ser humano mortal. Esse pensamento não diminui o amor, mas o enriquece, tornando cada momento mais precioso.
O apego excessivo pode nos levar a comportamentos prejudiciais. Por exemplo, podemos tentar controlar a vida das pessoas que amamos para evitar que algo de ruim aconteça a elas, o que pode sufocar e prejudicar esses relacionamentos. O desapego nos permite dar espaço e liberdade às pessoas, confiando que elas saberão cuidar de si mesmas. Vamos imaginar uma cena comum. Você tem um amigo muito querido e passa a maior parte do tempo com ele. Um dia, esse amigo recebe uma proposta de trabalho em outra cidade. O apego excessivo poderia fazer você sentir medo, tristeza e até raiva pela mudança. Mas se você praticar o desapego, pode apoiar a decisão dele, sabendo que a amizade verdadeira transcende a distância física. No final das contas, o desapego não é sobre amar menos, mas sim sobre amar de uma maneira mais equilibrada e madura. É reconhecer que as pessoas vêm e vão, mas as experiências e os momentos compartilhados são eternos em nossas memórias. Então, ao praticar o desapego, você não só melhora seus relacionamentos, mas também fortalece sua própria paz interior. Você se torna menos vulnerável às dores da perda e mais capaz de apreciar as pessoas pelo que elas são, não pelo tempo que ficam em sua vida. 6. Desapegar das posses materiais. Vamos falar sobre uma tendência que parece estar em toda parte: a busca incessante por bens materiais. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito as posses, casas grandes, carros luxuosos, roupas de marca. Muitas vezes, acreditamos que a felicidade está em ter essas coisas, mas será que é isso mesmo? Imagine uma corrida onde o objetivo é acumular o máximo de bens materiais. As pessoas estão correndo desesperadamente, tentando pegar o maior número de troféus, que são, na verdade, coisas que não podem levar com elas para sempre. Enquanto correm, acabam esquecendo o motivo original da corrida e se perdem no caminho. Os estoicos acreditam que a verdadeira liberdade vem de não se prender a esses bens materiais. Eles veem as posses como algo que pode ser desejável, mas que não é essencial para a felicidade. Para eles, o que realmente importa é como lidamos com o que temos e como nos sentimos em relação a isso, não o que temos em si. Pense no filósofo Sêneca, que escreveu sobre o valor das posses. Ele dizia que riquezas e bens materiais não trazem verdadeira felicidade. Eles são apenas ferramentas que podem ser usadas para exibir uma fachada de uma vida boa. Para os estoicos, a verdadeira liberdade e felicidade vem de encontrar contentamento com o que já temos, e não em acumular mais e mais. Considere uma pessoa que trabalha duro para comprar um carro de luxo. Ela gasta muito dinheiro e energia para adquiri-lo, acreditando que isso trará felicidade. Porém, logo ela se depara com o estresse de manter o carro, os custos contínuos e a pressão para exibi-lo. O carro, que inicialmente parecia a chave para a felicidade, acaba se tornando uma fonte de preocupação. Agora, imagine alguém que vive uma vida simples, sem se preocupar com posses luxuosas. Essa pessoa valoriza as experiências e as relações humanas acima de bens materiais. Ela pode ter uma casa modesta, mas vive com mais paz interior e satisfação. Ao invés de medir seu valor pelo que possui, ela mede pelo que faz com o que tem. Sêneca comparava as riquezas materiais com uma mesa cheia de comida deliciosa que, ao ser exibida, não garante que a comida será apreciada ou que trará satisfação. Da mesma forma, possuir coisas valiosas não garante que você será feliz ou realizado. Em vez disso, buscar a satisfação em nossas ações, em como tratamos os outros e em como lidamos com nossas circunstâncias é o que realmente importa. Imagine um quadro de um artista. Se o quadro é belo e admirado por muitos, mas o artista não está satisfeito com sua própria arte, então o valor do quadro é questionável. Da mesma forma, possuir muitos bens materiais não tem valor se a pessoa não encontrar satisfação e contentamento em sua vida cotidiana. Desapegar das posses materiais não significa viver em completa privação, mas sim mudar a forma como você valoriza e busca a felicidade. Em vez de se agarrar a bens que são efêmeros e passíveis de perda, encontre a verdadeira riqueza nas experiências e nas pessoas ao seu redor. Assim, ao invés de ser escravo das posses materiais, você se torna o mestre da sua própria paz interior e satisfação. Lembre-se, a verdadeira liberdade não vem do que você possui, mas do que você é capaz de deixar ir. 7. Aceitar a mortalidade. Vamos refletir sobre um tema que pode parecer um pouco sombrio, mas é fundamental: a mortalidade. Todos nós sabemos que a vida tem um fim, mas muitas vezes evitamos pensar sobre isso. Esse medo da morte pode moldar nossas vidas de maneiras que talvez nem percebamos. Imagine uma pequena árvore no meio de um campo. Ela cresce com seus próprios ritmos e enfrenta as mudanças das estações com naturalidade. O tempo passa e, eventualmente, a árvore seca e morre, mas seu ciclo de vida é completo e natural. Assim como a árvore, a nossa vida segue um ciclo natural, e aceitar isso pode nos ajudar a viver de maneira mais plena e significativa.
Os estoicos acreditam que o medo da morte pode nos impedir de viver verdadeiramente. Em vez de deixar que o medo da morte nos paralise, devemos usar esse entendimento para valorizar cada momento e viver com propósito. O filósofo estoico Epicteto nos lembra que não devemos temer a morte, mas sim nos preparar para ela com dignidade e aceitação. Considere um atleta que treina para uma competição. Ele sabe que a competição é apenas uma parte de um ciclo maior e que, após o evento, haverá novos desafios e novas competições. Se o atleta tem medo de perder ou de falhar, ele pode não dar o seu melhor. Mas se ele aceita que cada competição faz parte de um ciclo natural, ele pode se concentrar em dar o seu melhor e aproveitar o momento presente. Da mesma forma, aceitar nossa mortalidade nos permite viver com mais autenticidade. Em vez de gastar tempo tentando evitar o inevitável, podemos usar o tempo que temos para buscar o que realmente importa para nós. Marcus Aurelius, outro famoso filósofo estoico, afirmava que a morte é uma parte natural da vida, como o crescimento e a maturidade. Em vez de temer a morte, devemos antecipá-la com uma mentalidade tranquila, assim como esperamos o nascimento de uma nova vida com expectativa e esperança. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine um dia de férias que está terminando. Ao invés de lamentar o fato de que as férias estão acabando, você pode aproveitar o tempo restante para criar boas memórias e se preparar para o retorno à rotina. Da mesma forma, ao aceitar a mortalidade, você pode aproveitar cada dia e focar em viver de maneira significativa. A aceitação da mortalidade nos ajuda a colocar nossas vidas em perspectiva. Ela nos lembra que o tempo é limitado e que cada momento é precioso. Em vez de nos perdermos em preocupações e medos, podemos direcionar nossa energia para viver de acordo com nossos valores e fazer o melhor uso possível do tempo que temos. Portanto, ao aceitar nossa mortalidade, não estamos apenas nos preparando para o fim, mas também enriquecendo a qualidade da nossa vida. Estamos nos libertando das amarras do medo e abraçando a oportunidade de viver com mais intensidade e propósito. Cada dia se torna uma chance para fazer algo significativo e para viver de maneira plena. Aplique essas práticas estoicas no seu dia a dia e veja como sua perspectiva pode mudar para melhor. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências ou dúvidas. Obrigado por assistir e até a próxima!